sentindo a graça e a presença de Deus na tua vida. Olha ao Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, meu Pai. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade, Deus. Toma esta igreja em tuas mãos, esta congregação aqui neste lugar. É o primeiro dia de culto neste ponto, o primeiro dia de muitos cultos que nós estaremos realizando aqui. E queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso meio. Cada pessoa, Pai, ouvinte que está agora ouvindo, ó Pai querido, ó Deus, os louvores, a palavra, através desses aparelhos sonoros, eu quero te pedir, trabalhe agora nos nossos vizinhos, Pai querido, ó Deus, à esquerda, à direita, Deus em frente, na nossa retaguarda. O Espírito Santo trabalha, vai jogando por terra toda a barreira, todo empecilho, todo impedimento. Quebra agora todos os corações endurecidos e faça a obra que somente o Senhor pode fazer, a obra de libertação, a obra de restauração, a obra de renovo, porque a nossa missão aqui é esta, Senhor. Deus, nós não abrimos, ó Pai, esta congregação para competir com ninguém, nós abrimos aqui com o propósito de trazer as boas-vindas do Senhor, e é por isso que eu te peço, trabalha neste lugar, trabalha nos corações. Deus, traga uma palavra especial para os nossos corações nessa noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. E todos digam amém. Digam graças a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, conhecendo cada um de vocês que veio aqui para louvar a Deus. Tenho certeza que nessa noite Deus irá proporcionar para a sua vida algo extraordinário, porque Ele conheceu a sua vinda a este lugar. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores que aqui estão na minha retaguarda, pela vida do pastor Jorge, pela vida do seu irmão, o pastor Marcos. Isso. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, pelos obreiros que estão aqui, o cantor que louvou, o presbítero, a minha noiva que está aqui. Amém. E eu quero contar um segredo para vocês sobre aquele irmão que está lá na porta, o irmão Lion. Esse homem ele pregou há uns 20 dias atrás lá na nossa igreja que o teto tremeu, as caldeiras só faltou voar para cima. Foi uma bênção para a glória do Senhor ele estar ali. Foi um prazer enorme conhecê-lo. E que Deus em Cristo venha estar abençoando cada vez mais o seu ministério, a sua chamada de pregador da palavra do Senhor. Louva a Deus por essas portas estarem abertas, porque eu tenho certeza que quando Deus determina algo, ninguém, mas ninguém mesmo, pode revogar, porque Deus é o único que faz, que realiza e, como está escrito, que mata e não vai preso, porque Ele é Deus. Amém? E sem muitas delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Hoje é a inauguração deste templo e Deus colocou no meu coração esta palavra. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Ivo Leandro, que está aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Eu conheço de alguns cultos, às vezes já nos comunicamos, e enfim, é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, que tem feito grandes trabalhos aqui na nossa terra para abençoar o nosso meio evangélico, que é um meio muito carente, que é um meio que necessita de pessoas como ele para estar nos abençoando. Que Deus o abençoe e prospere a sua vida cada vez mais nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler com vocês os versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 17, que nos diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou seus discípulos, dizendo: O que dizem os homens que eu seja? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele:
ou melhor, disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Versículo 18 nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra um pouco misteriosa. Estamos diante de uma palavra onde o próprio Deus está se revelando aos seus discípulos e os discípulos estão se revelando para Deus. Por quê? Observem que Deus em outros evangélicos, ou melhor, o próprio Jesus em outros evangelhos, porque essa passagem está contida no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 até o versículo 33, Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 18 ao 22, e o Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 50 até o versículo 69. Só que entendam vocês que apenas Mateus vai retratar esta passagem por completo. Nenhum dos outros 3 evangelhos vai nos retratar essa passagem como Mateus revela para nós. Por quê? Mateus é um dos discípulos de Jesus que também é chamado de Levi. Mateus retrata aqui a parte real de Jesus, ou sendo ele rei dos reis e senhor dos senhores. Mateus ele não retrata como Marcos, que trata mais a parte humana de Jesus. Mateus não vai tratar também como Lucas trata Jesus como filho do homem, mas Mateus vai tratar Jesus mais como filho de Deus. É tanto que você lendo os primeiros capítulos de Mateus, você vai observar que Mateus vai detalhar apenas uma passagem que tem nos 4 evangelhos, que são os magos do Oriente que vêm trazer especiarias para Jesus. Eles vêm trazer incenso, ouro e mirra. Esses 3 especiarias são dadas, presenteadas apenas pessoas que são nascidas reis ou pessoas que são consideradas reis. Então Mateus vai traçar a parte real de Jesus. Mateus vai traçar a parte aonde Jesus é considerado rei dos judeus. E quando Mateus traça essa parte, Mateus sendo um dos discípulos de Jesus, por caminhar com Jesus, ele percebendo essa história, percebendo esse fato, ele vai detalhar minuciosamente cada parte deste acontecimento. Porque Marcos, se você ler essa passagem, Marcos vai nos dizer que Jesus estava orando, e quando ele termina a sua oração, ele pergunta para os seus discípulos o seguinte: olha, eu tenho percebido que a população, eu tenho percebido que as pessoas têm me perguntado e têm perguntado para vocês quem eu sou, porque as pessoas ficam fascinadas com os acontecimentos, as pessoas ficam fascinadas com os feitos, e eles ficam se questionando quem eu sou. Os fariseus eram os mais perseguidores de Jesus, eram as pessoas que tentavam pegar Jesus em falha, porque não aceitavam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e os fariseus tentavam pegar Jesus em alguma falha. Então Jesus, em um momento peculiar da sua vida, em um momento onde ele se encontrou só com os seus discípulos, porque versículos e capítulos anteriores a esse, Jesus vai estar em outro litoral, em outra localidade, multiplicando os pães. Depois da multiplicação dos pães, o Senhor entra no barco com os seus discípulos e vai para outras partes, as partes aonde nós conhecemos como a província da Galileia. Quando Jesus chega na Galileia, que ele vai orar com os seus discípulos, depois da oração, o Senhor conversa com os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: olha, quem vocês acham que eu sou? Eu já estou aproximadamente 2 anos com vocês, eu já estou há um bom tempo com vocês, mas agora esta pergunta que eu estou fazendo para vocês é uma pergunta íntima, porque vocês andam comigo, conhecem as minhas ações, conhecem os meus feitos, sabem que eu sou filho de Deus, mas agora eu quero perguntar para
vocês quem eu sou, porque a população está dizendo que eu sou, mas agora eu quero saber de vocês quem eu sou. Os discípulos olham para Jesus e dizem: olha, eu quero te dizer, bom mestre, que alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Observe que a população comparou Jesus com profetas poderosos, porque João Batista, depois de 400 anos de silêncio de Deus, se estabelece na Judéia como um dos profetas depois de muitos anos. Depois eles falam de Elias que foi o profeta da história, o profeta que orou e Deus mandou fogo. Depois eles se comparam com Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que profetizara no exílio em Babilônia. São profetas respeitados pela nação de Israel, e todos que estavam ali olharam para Jesus e disseram que ele estava sendo comparado com estes profetas, porque foram profetas poderosos que marcaram a sua época, que marcaram a história de Israel. Mas o Senhor perguntou: e vocês, o que dizem ser o Filho do Homem? Pedro, cheio de autoridade, toma a frente e diz: olha, eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que aqui neste momento Pedro está reconhecendo duas divindades de Jesus. Pedro está reconhecendo a divindade humana, mas também está reconhecendo a divindade suprema, a divindade de Deus. Porque quando Pedro está reconhecendo que Deus é o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo que ele era o Filho de Deus, o profeta que havia de vir, aquele que iria remir a Israel, aquele que iria fazer os milagres e prodígios que um dia foi profetizado lá no livro de Isaías, no capítulo 61, se não me falha a memória, que nos diz o seguinte: que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Senhor o ungiu para pregar as boas novas. Pois bem, Pedro estava revelando para o Senhor a sua divindade como Filho de Deus e também como Filho do homem. E o Senhor, quando observou que Pedro estava revelando como Filho de Deus e como Filho do homem, o Senhor também se revelou a Pedro, dizendo: pois eu te digo, Simão Bar Jonas. Bar quer dizer filho e Jonas quer dizer o pai de Pedro. E quando o Senhor estava revelando, ele estava dizendo que Simão era filho de Jonas e que ele seria um dos pastores de Jerusalém, que ele seria uma das colunas da igreja nos tempos bíblicos, da igreja primitiva. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, segundo a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, é o seguinte: a igreja que está edificada em Cristo. Porque quando a igreja está edificada em Cristo, quando a igreja está edificada no Senhor Jesus, pode ter certeza que as ondas vêm, pode ter certeza que as águas vêm, pode ter certeza que os ventos vêm, pode ter certeza que as tempestades vêm, mas a igreja não se abala, a igreja ela permanece de pé. Mas eu quero te dizer que a igreja não é quatro paredes. A igreja no original grego é eclésia, que quer dizer chamados para fora. A igreja quer dizer que você que está me ouvindo nessa noite é portador do Espírito Santo, porque 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 nos diz o seguinte: que nós somos o templo de Deus e que o Espírito do Senhor habita em nós. Por isso nessa noite eu não estou pregando a respeito dessas quatro paredes, nem deste local que nós estamos, mas eu estou pregando para a igreja de Cristo, edificada em Cristo, que é você que está me ouvindo. Por isso nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está sobre a tua vida. Por isso nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você pode passar vales, que você pode passar tormentas, que você pode passar aflições, o que for, mas o Senhor te chamou, o Senhor te firmou, e o Senhor nessa noite garante a tua vitória.
se manifeste sobre o meio da igreja. E quando há união no meio da igreja, pode ter certeza que o milagre acontece, pode ter certeza que a cura acontece, pode ter certeza que a libertação acontece. Sabe por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34, se não me falha a memória, nos diz o seguinte, que os discípulos estavam unânimes orando e Deus concedia à igreja cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Então é tudo pela unanimidade. Está escrito em Atos capítulo 2 que eles estavam reunidos orando. De repente veio do céu um som veemente como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E nessa noite eu estou vendo a união da igreja. E se eu estou vendo a união da igreja, pode ter certeza que o Espírito Santo nessa noite ele vai te encher. Pode ter certeza que o Espírito de Deus nessa noite ele vai operar milagres na tua vida, porque nessa noite eu estou vendo a igreja unida, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, edificada na pedra ou na rocha que é Jesus. Levante a tua mão em nome de Cristo, porque eu vou profetizar na tua vida agora que o milagre do Senhor irá te alcançar nessa noite, porque você está diante da presença daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, daquele que sempre será Deus na tua vida. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu quero te chamar nessa noite de Pedro. Não se assuste. Eu quero te chamar de Pedro. Quando a gente estiver falando Pedro, você toma posse. Por quê? Até a conversão de Pedro era um. Depois da conversão de Pedro, do derramamento do Espírito Santo, ele é outro. Porque enquanto Jesus estava com Pedro, Pedro tinha um temperamento. Quando Jesus foi levado aos céus, lá em Atos capítulo 1, versículo 9 e 10, que o derramamento do Espírito Santo acontece, Pedro se torna outro. Porque no último momento da vida de Jesus, Pedro faz dois acontecimentos, realiza duas ações que entristeceram o coração de Jesus. O primeiro está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 19, você vai observar que Pedro, vendo o Senhor em perigo, no momento do Getsêmani, ele tira uma espada e corta a orelha de Malco. Mais à frente você vai observar que Pedro, ele nega a Jesus. Por 3 vezes ele nega a Jesus. Esses acontecimentos, os últimos acontecimentos de Pedro, antes do Senhor ser crucificado, entristeceram muito o Senhor. Mas só que no capítulo 21 de João, você vai observar que o próprio Jesus diz para as mulheres, para chamar os discípulos, porque ele iria subir para a Galileia, e lá iria se reencontrar com os seus discípulos, mas que ela dissesse para Pedro não faltar à reunião. Pedro, quando vai ao sepulcro, que percebe que Jesus, ele está ressuscitado, antes dele chegar no sepulcro, correndo junto com João, no meio do caminho ele se entristece, porque ele não queria chegar no sepulcro, porque ele estava com vergonha, porque ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E no capítulo 21, Pedro está pescando, e Pedro se sente com fome, Pedro se sente com frio, e por 3 vezes ele vem pegar o peixe, ele vem comer diante do Senhor, e o Senhor olha para Pedro e diz: ei Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez Pedro vai pegar a comida, e o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo. E por uma terceira vez o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E nessa noite, Pedro, Jesus manda te perguntar: tu me amas? Tu me amas? Porque quando Jesus disse para Pedro pela terceira vez, o Senhor também disse: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Aqui está uma profecia sobre a vida de Pedro que ele não entendeu. Essa profecia na vida de Pedro só vai acontecer em Atos capítulo 2. Por quê? Porque quando Pedro recebe sobre si o Espírito Santo, que o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, a sua vida é outra, o seu temperamento é outro, porque os judeus chegaram até Pedro para dizer: vocês não sabem que a 9ª hora do dia, e que vocês não podem se embriagar com vinho, vocês não sabem que vocês não podem se embebedar, vocês não sabem que vocês não podem comer nada, porque segundo a cultura era o dia
queria andar consagração, mas Pedro para 5.000 pessoas começa a pregar o seu melhor sermão e o seu mais belo sermão, e Pedro começa a dizer que eles não estavam embriagados, mas que estava se cumprindo o que foi dito lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz: e há de ser que depois dessas coisas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo veio sobre a tua vida para que você pudesse nesta noite de hoje ser considerado um filho de Deus. Você nesta noite estar aqui porque o Senhor te chamou. Você estar aqui nessa noite porque Deus proporcionou para a tua vida este momento. E nessa noite eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que nenhum mal sobrevirá sobre a tua vida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Ei, você é aquele alicerce que o Senhor chamou para ser o ponto de equilíbrio da tua casa. Ei, você sabia que quando você ora aqui, o Senhor faz um milagre lá na tua casa, porque você é a igreja que o Senhor chamou. Você é o Pedro que Jesus chamou na tua casa. Por isso nessa noite eu te digo uma coisa: o Senhor Jesus manda te dizer que nada vai abalar a tua estrutura, nada vai abalar os teus alicerces, porque você não está edificado sobre 4 colunas, você não está edificado sobre paredes humanas, mas você está edificado em Cristo. Você está edificado em Cristo, que é a rocha eterna, que é aquele que é inabalável, que é aquele que te sustenta. Se você pode glorificar a Cristo, glorifica. Se você pode exaltar a Ele, exalta, porque nessa noite Ele está aqui. Ora manto e te quebracia. O Senhor está aqui nessa noite te dizendo: estou te sustentando, estou te colocando de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. As portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida, porque você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Então seja cheia. Pega a tua vitória, pega o teu milagre, porque nessa noite, igreja de Cristo, tem milagre para a tua vida, tem milagre para a tua história, tem milagre para a tua casa, tem milagre para a tua família, tem milagre para você. Ora baixaia. É nessa noite quem quer pega, porque a cura, a libertação dessa noite. Se prepara para sair do vale, se prepara para sair do deserto, porque Deus te chamou, igreja, para passar por momentos de aflições, não, mas o Senhor te chamou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Só os que são, glorifica, só os que são, exalta, só os que são. Gálatas capítulo 2, versículos 8 e 9, Pedro, Tiago e João, eles são as colunas da igreja. Depois do derramamento, eles tomam conta da igreja. Eles tomam conta de algo que o Senhor colocou nas suas mãos. O alvo principal dessa mensagem é dizer para você que quando Deus estabelece algo, não há ninguém que possa derrubar, abalar, abater, entristecer, enfraquecer, fazer com que você tome. Isaías 27, 14 nos diz o seguinte, 14, 27 nos diz o seguinte: o Senhor dos exércitos o determinou. Neste versículo eu entendo pelo menos duas ações de Deus. Primeiro, quando Isaías está dizendo o Senhor dos exércitos o determinou, Isaías quer dizer o seguinte: o Senhor dos exércitos, ele já liberou, o Senhor dos exércitos, ele já promoveu. Quando Isaías está dizendo isso, o Senhor dos exércitos o determinou, ele está dizendo que ninguém na face da terra poderia revogar o que Deus tinha estabelecido. E ele segue dizendo o seguinte: as suas mãos está estendida, quem pois a fará tornar atrás? Porque sabendo Isaías que Deus é o Todo-Poderoso, quando ele estende a sua mão para abençoar, ninguém pode fazer com que as suas mãos saiam de sobre a sua vida. Por isso que nessa noite eu estou te dizendo que você está firmado na rocha eterna. Por isso que nessa noite eu estou te dizendo que você está firmado em Cristo.
firmado em Cristo tem a garantia da vitória. Quem está firmado em Cristo tem a garantia de que tudo vai dar certo. Porque tem momentos que a vontade é de chutar o balde, mas lá dentro do coração há uma voz que pulsa e que bate dizendo: ei, eu não te abandonei ainda, eu não dei o ponto final da tua história, eu não revoguei o final ainda da tua causa, eu ainda não cheguei na tua história. Pois bem, nessa noite eu quero te dizer que o Senhor chegou primeiro. O Senhor chegou primeiro. Foi cantado aqui nessa noite a respeito de Jó. Ele já estava passando por momentos difíceis, já estava passando por momentos complicados, mas lá no capítulo 42, versículo 5, a Bíblia nos fala o seguinte: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, este vale, esta provação que você está passando é para você conhecer a Deus. Esta situação complicada que você está passando é para que você verdadeiramente conheça o Jesus que você serve. Sabe por quê? A própria Marta disse para Jesus: porque eu pensei que tu és o Cristo, Filho dos Deus vivos. Pode observar que no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 27, ela vai falar as mesmas palavras que Pedro falou para Jesus: eu pensei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta fala as mesmas palavras, mas a diferença está na atitude, porque Pedro reconheceu a Jesus, mas Marta não reconheceu a Jesus, porque o Senhor disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Não se preocupa, porque Lázaro vai ressuscitar. Eu pensei que ele vai ressuscitar. Estas foram as suas palavras, mas num dia da ressurreição final, e Jesus fala: Marta, crê somente, crê somente. E nessa noite é crer somente, porque não basta acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que é capaz de fazer um milagre, que é Ele quem opera. Porque, como assim, pregador? Me explica. É fácil, eu posso acreditar que Ele é Jesus, eu posso acreditar que Ele faz, mas eu sei que às vezes Ele não pode fazer ao meu favor, porque Marta estava reconhecendo que Ele era o Cristo, mas não estava atribuindo para Deus a potência, o poder, a autoridade, a autonomia para Ele realizar. Por isso, nessa noite eu quero te dizer uma coisa: reconheça o teu Jesus, reconheça o teu Deus, reconheça Jesus como Filho de Deus, reconheça o Senhor sobre a tua vida, porque nada vai te impedir de alcançar os teus objetivos, nada vai te alcançar de você alcançar o milagre que você precisa. Eu não seja Marta, mas seja Pedro. Reconheça que Jesus é o Filho de Deus, reconheça que Jesus é o autor e consumador da tua história, porque nessa noite o milagre do Senhor irá alcançar a tua vida. Levante a mão, porque o Espírito de Deus, uma autoridade para profetizar sobre a tua vida nessa noite. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Receba agora sobre as tuas mãos o poder, a autoridade. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu sinto o poder, uma graça de Deus aqui sobre essa igreja, porque nessa noite o Senhor está sobre nós. O Espírito Santo passeia neste lugar. O Espírito Santo nessa noite, Ele está aqui te dizendo: igreja, igreja, eu estou no meio de vós. As portas do inferno não prevaleceram, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Por isso nessa noite pega o teu milagre, pega o teu milagre, pega o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia! O teu milagre está aqui. O teu milagre está aqui. Aleluia! Só que o mais interessante deste versículo, como eu disse para você que ele é um versículo misterioso, é a expressão: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E aqui eu finalizo. Estamos já em cima do horário. Versículo 19, o Senhor diz isso para o que ligares na terra será ligado nos céus. Eclesiastes capítulo 5 nos diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Não é simplesmente tirar os sapatos, deixar no canto. Quando Eclesiastes está dizendo isso, ele quer falar o seguinte: guarda as tuas preocupações,
guarda os teus sentimentos, guarda as tuas aflições, guarda o que te impede, guarda o que bloqueia, guarda o que está fazendo com que você não adore a Deus em espírito e verdade. Porque até então, no Antigo Testamento, só os sacerdotes e levitas entravam na casa do Senhor. Se eles entrassem com amargura no coração, Deus matava na hora. Então o sábio Salomão escreveu dizendo: guarda lá fora, deixa lá fora, e entra limpo na casa do Senhor. E Jesus fazendo essa citação dizendo: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. É porque o Senhor sabia que quando na terra as pessoas entrassem no seu templo, na sua casa, mesmo abatido, mesmo triste, mesmo cabisbaixo, mesmo preocupado, e dobrasse os seus joelhos e começasse a dizer: Pai, eu não aguento mais, Pai, eu não estou suportando mais. Lá nos céus o Senhor ouviria as tuas orações. Lá nos céus o Senhor olharia para a tua vida. Lá nos céus o Senhor abriria as comportas e derramaria para a tua vida a tua vitória. Por isso que o Senhor disse para Pedro: ei, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, eu, Jesus Cristo, edifico a minha igreja. Pedro, tu pode ser a igreja, mas você está edificado em mim. Você que me ouve hoje, você é a igreja, mas está edificada em Cristo. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua história, não prevalecerão contra a tua vida. E tudo que você pedir aqui é lá em cima, Ele te concede. Tudo que você falar com Ele aqui é lá em cima, Ele concede para você. Levante a tua mão e explica com Jesus agora, porque o milagre chegou, o milagre chegou, porque o céu está aberto, o céu está aberto, o céu está aberto. Não decaia sol, os céus estão abertos. Se coloque de pé, se coloque de pé. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Quando você entra aqui dentro, automaticamente você já saiu do mundo natural. Quando você entra aqui para dentro, você permanece já no mundo sobrenatural. A diferença é que quando a gente se liga com Deus, a gente recebe um milagre. É por isso que tem pessoas que dizem: eu vou para a igreja e não recebo nada. Porque não se liga, porque a promessa está aqui, a palavra está aqui, o dito do Senhor está aqui. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Mas o versículo não termina. Ele diz: tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, ou seja, quando você está desligado aqui, lá em cima também você está desligado. Mas quando você se liga aqui, você sendo a igreja de Cristo, Ele lá dos céus derrama sobre a tua vida o teu milagre. Por isso que nessa noite eu quero convidar